melhor dia de nossas vidas, como digo costumeiramente, acordamos, estamos vivos, apenas aguardando para viver o melhor do Pai, aquilo que Ele já preparou de antemão. Segundo Paulo, o entendimento do apóstolo Paulo, Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Quando entendemos a revelação da graça de Deus, não produzimos, através dos nossos esforços, as nossas próprias obras. Nós andamos em obras que Ele tem preparado de antemão e é por isso que vemos os resultados. Os resultados são visíveis, os resultados não são esperados a longo prazo, mas os resultados são vividos dia após dia. É muito importante entender que, como herdeiro de Cristo, nós já herdamos tudo aquilo que Ele prometeu. Já estamos vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque o reino em que vivemos não é um reino físico, é um reino espiritual. O reino de Deus não é comida e bebida, não tem nada a ver com o que eu toco, com aquilo que eu vejo, não tem nada a ver com coisas físicas, palpáveis. O reino de Deus é espiritual, é gozo, é alegria, é paz no Espírito Santo. Isto é viver o reino de Deus, esta paz que excede todo o entendimento, este gozo espiritual, quando você tem a mente renovada e vive a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, estamos vivendo as últimas semanas segundo o calendário que nós vivemos. Nós somos guiados por este calendário. Você trabalha por este calendário, você recebe por este calendário, você tem projetos com esse calendário, você envelhece, seus filhos nascem, compromissos são feitos em cima deste calendário. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. E de acordo com este calendário que nós vivemos, nós estamos vivendo a última semana do ano de 2020, que foi um ano difícil, um ano onde a fé foi colocada à prova. Muitos esmoreceram, sucumbiram, quebraram, houve falência, muitas pessoas voltaram para trás, não tiveram a sua fé firmada, não mantiveram firme a sua confissão e retrocederam. Nós que aqui estivemos anunciando o Evangelho, tivemos a ousadia de dizer que iríamos vencer em meio às dificuldades, de fé em fé e de glória em glória, mantendo firme a nossa confissão de fé. Não foi diferente. Apesar das dificuldades e das circunstâncias, nós vimos o agir de Deus em todas as áreas de nossa vida. Como estamos vivendo a última semana deste calendário, aonde nós estamos submetidos, embora não somos desse reino, nós temos que manter firme mais do que nunca a nossa confissão de fé. É hora de dar uma repaginada, é hora de fazer um balanço, ver o que nos atrapalhou a caminhar, ver os verdadeiros amigos e entender que os opositores, embora fosse contrário a nós, são pessoas que nos ajudam a avaliar o que estamos fazendo. Pois bem, a pergunta, ou a fala, ou o tema desta manhã de confissão é: quando Deus diz amém? Ou quando Deus diz assim seja para aquilo que eu falo? Quando é que Deus diz amém para aquilo que eu digo? Quando é que Deus responde positivamente? Quando é que Deus diz está certo, amém,
assim seja, é isto mesmo. Olha, Paulo escreve uma frase, tem uma frase, que eu gostaria de pegar um gancho nesta frase, descontextualizá-la de aquilo que ele disse e usar esta frase para sustentar o meu argumento nesta manhã, para te encorajar a acreditar que Deus não falha, para te encorajar a usar bem as ferramentas espirituais que estão disponíveis para que você veja o agir de Deus. Eu sei que muitos dos senhores estão cansados de falsas promessas. Todo fim do ano é isso no sistema religioso. O culto de Davi, o culto de Manassés, o culto da vitória, o culto dos 1000 anos, o culto dos remidos. Eu sei que muitos dos senhores entraram em falsas promessas e nunca viram este ano que se apresenta, essa profecia. Nunca acontece, nunca vemos. Por quê? Porque Deus não diz amém para essas coisas. Não tem respaldo de Deus. O trono não diz, é isto mesmo, é assim. Eu quero usar uma frase com os senhores esta manhã, e você lê, confere na sua Bíblia, anote, marque, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 20, disse Paulo, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Eu vou ler na versão Almeida e atualizada. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Cristo, está o sim. Portanto, Cristo é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha que palavra impressionante. Diz que todas quantas são as promessas de Deus, essas promessas têm o amém. Então, eu não oro ou eu não tenho uma confissão aleatória. A minha confissão não é uma confissão vazia. Nós entendemos semana passada que Deus não ouve a gritos vazios. Então, a minha confissão não é algo vazio, que eu fico horas aqui sem palavras, apenas gastando tempo para Deus ver que eu estou um tempão de joelho. A minha confissão está firmada em cima da promessa de Deus. A minha confissão está firmada em cima do que Deus disse. Quando eu confesso algo, eu estou confessando em cima do que Ele prometeu. Ou melhor, em cima do que Ele disse e já realizou. Então eu não acordo de manhã e digo, Senhor, se Tu quiser, Tu me abençoa. Eu não posso fazer isso. Deus não diz amém para isso. Agora, quando eu digo, Senhor, eu sou um abençoado. Ora, isto foi o que Deus disse. Isto foi o que Deus prometeu. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo, Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão benditas. Paulo trouxe uma revelação na graça em Cristo, tendo o amém desta promessa, dizendo, os que são de Abraão, os da fé, são abençoados. Ora, quando eu tenho uma confissão em cima desta promessa, em cima da realização desta promessa, Deus disse, amém, Geraldo, eu vou fazer que a sua família seja abençoada. Eu não estou em busca da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida. Quem tem promessa de Deus, não é isso. Eu não estou em busca de resposta com Deus. Esta não é uma manhã de resposta. Esta é uma manhã de encontro ao amém de Deus. Ao que Deus já fez, eu acredito. E Ele diz, amém. Você está acreditando na minha palavra, não está duvidando. Grande parte do povo de Deus não acredita, duvida. Grande parte das orações não são confirmações, são dúvidas. Senhor, será que tu podes? Senhor, será que tu faz? Você entende isso? É preciso ter a sabedoria de se relacionar com Deus para que você
segundo o que está escrito no que Paulo disse, pois tanto quanto forem as promessas de Deus, nele está o sim. Então, quando eu digo algo que Deus prometeu, ele diz, sim, tu és um abençoado. Senhor, a tua promessa, a tua palavra, promessa realizada, a tua palavra revelada, diz que em Abraão a minha família seria bendita. Paulo disse, os da fé é que são benditos com o crente Abraão. Quando eu digo, Senhor, a minha família é abençoada. Este dia, tu já preparou de antemão e eu tomo posse dele. Embora os meus olhos não vejam, a minha carne não sinta. Eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que creio e penso. Por isso, Pai, eu sei que impossibilidades surgirão. Eu sei que desafios estarão diante dos meus olhos físicos. Eu sei que a minha carne tem debilidade e que muitas das vezes, por causa desta debilidade humana, eu sou levado a desistir, a me entristecer. Mas porque em cima da tua palavra eu tenho a resposta afirmativa do sim e do amém, eu lanço a minha debilidade sobre a tua palavra e sobre a tua palavra eu me fortaleço para viver mais um dia, como tu disseste revelando a Paulo, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Não importa a tristeza e a decepção de ontem, não importa os desafios do hoje e do agora, o que importa é que eu não estou andando sobre a minha capacidade, sobre a ótica do que eu vejo. O justo, ele não anda por vista, ele anda por fé. E por fé eu recebo o melhor de Deus para esse dia. É assim que eu vou começar esta semana. É assim que nós começamos esta segunda-feira, andando sobre o sim e o amém de Deus. Porque nas suas promessas nós temos o sim e o amém. Eu sei que acreditando assim, vivendo assim, não olhando para a minha debilidade, não andando para as minhas fraquezas humanas, não andando para as circunstâncias. O mundo está em desespero, em trevas, em incertezas, em inconstância, mas nós temos Cristo como âncora da alma. Receba este dia, mesmo com desafio, alguns com dores, alguns com necessidade financeira, mas sobre tudo isso, lance-se sobre a promessa já realizada. E o trono vai dizer, sim, amém, eu não falho, eu estou contigo, eu chamo à existência as coisas que não existem. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser uma crise conjugal e emocional, pode ser algo existencial. Eu quero que você saiba que se você se lançar sobre a promessa já realizada, se você se lançar sobre a confissão da palavra, hoje é mais um daqueles dias em que você vai ver o agir sobrenatural de Deus. Porque quando tu se lançar sobre a promessa, o trono vai dizer, sim, amém, eu estou de acordo com você. Deus está de acordo com o que você fala, quando o que você fala é a promessa já realizada do Pai. Vou ficando por aqui, que você tenha um dia próspero, feliz e abençoado. Se levante nesta força da graça de Deus. Eu mando aí um abraço, em especial para os meus queridos irmãos, meus companheiros, meu irmão Hudson Sampaio, meu irmão gêmeo, meu irmão Adailto Dias, meu irmão aí Luiz Araguaz, Ângela Pani, graça de Cristo, melhor dia a todos os eleitos, Estevão, William, Edson, meus irmãos Pedro de Anápolis, Vivian Lima, Rinaldo Júnior, Adriana Zain, só consigo ver se escrever, Sérgio de Belfor Roxo, um grande abraço, Ministério Novo Caminho, Danilo, Paulo Alves, Tiago, um grande abraço para o Ministério Novo Caminho, Aldinete, Adriano Silva, melhor dia para o William, Maria Cavalcante, um grande e maravilhoso dia, Arthur, graça de Cristo,
melhor dia, Valdinei, melhor dia também para Miriam, Ivete, Neuza, Franklin, Sandra, Helena, Elisângela Soares, Arley Rocha, Giovanni, Rosemary, Gil, um abraço, Lorivaldo, Jorge Aparecida de Almeida, melhor dia, Sandra de Jesus, Cristiane, deu para ler, Rinaldo Júnior, um grande e caloroso abraço a todos os meus irmãos. Vamos seguindo mais esse dia, recebendo o sim e o amém do Pai. Vou ficando por aqui, até mais tarde na live às 8 horas, na live às 8 horas. Juscelma, um grande abraço, graça e paz.